Fala rapaziada, tudo bem? Mais uma semana aí pra gente estudar e o conteúdo dessa vez será a natação paralímpica. Semana passada, dentro do conteúdo esportes aquáticos, a gente falou sobre a natação. E ainda dentro desse conteúdo de esportes aquáticos, agora a gente vai estar falando sobre a natação paralímpica. Lembrando que paralímpica está correto, tá bom? Paraolímpica também está correto. Lembra da explicação da aula que a gente colocou sobre Paralimpíadas? Sempre se falou Paraolimpíada, né? Mas aí as instituições que organizam o esporte paralímpico recomendaram que se falasse Paralimpíada. Primeiro de tudo, vamos começar pela definição. O que é a natação paralímpica? Primeiro, paralímpico você já sabe que envolve pessoas classificadas como PCD, pessoas com deficiência, né? E existem diversas deficiências e essas deficiências são classificadas, né? Existem níveis de categoria para essas deficiências. Como é que o cara vai competir com o outro, né? Tipo, o cara é amputado de braço, né? Numa natação, é amputado de um braço só. E um outro camarada é amputado das duas pernas, né? Quem será que vai nadar mais rápido, né? Já que um cara não tem um braço e o outro, apesar de não ter as duas pernas, ele tem dois braços, né? Então, por conta dessas coisas, as deficiências são classificadas, elas têm categorias, né? Deficiente visual, né? Então, vocês vão ver aí que existem códigos para essas categorias. Vamos lá, novamente com o apoio da TV Brasil, a gente vai conhecer um pouco da natação paralímpica. Vamos lá. A natação é um esporte em que as deficiências ficam mais evidentes, pois os atletas devem nadar sem qualquer tipo de adaptação que ajude no dia a dia, como próteses, por exemplo. Mas na hora que eles entram em água, é a alta performance que chama a atenção. Participam da natação pessoas com deficiência física, visual e intelectual. Só é permitido usar ferramentas de auxílio nas largadas, viradas e chegadas. O nadador com deficiência visual, por exemplo, é alertado com um bastão para avisar que a borda está perto. O atletismo e a natação são as modalidades que mais deram pódios ao Brasil em Paralimpíadas. Em Londres, quase a metade dos 21 ouros que o país conquistou foram da natação. As medalhas de ouro foram trazidas por André Brasil e Daniel Dias. E Daniel é o único atleta brasileiro que aparece no ranking dos mais medalhados na história paralímpica mundial. Ele está na 15ª posição com 15 medalhas no total. A natação é uma das grandes apostas para que o Brasil melhore a posição no ranking geral de medalhas, de 7º lugar na última Paralimpíada para a meta que é o 5º lugar. Viu que legal? Que exemplo de superação? Vamos lá, mas é o seguinte, nós vamos ver agora numa produção do Comitê Paralímpico Brasileiro, como funcionam essas classes, né? Quais os critérios utilizados para categorizar cada indivíduo participante da competição da natação paralímpica. Texto: S1, SM10, SB14. Não entende nada dessas siglas da natação paralímpica? Seus problemas acabaram! Vem que a gente explica! Para começar, o básico. S é de swimming, natação em inglês. O esporte possui 14 classes. S1 a S10, deficiência físico-motora. S11 a S13, deficiência visual. S14, deficiência intelectual. Importante lembrar que quanto maior a deficiência, menor o número da classe. Eu sou Edênia Garcia, tenho uma condição neurológica e participo da classe S3. Texto: os nados livre, costas e borboleta são identificados apenas com a letra S. Já o nado peito recebe as letras SB, sendo o B de breaststroke, nado peito. A letra M aparece nas provas de medley, que exige os 4 estilos do atleta. Vale ressaltar que um atleta pode ter classificações diferentes para o nado peito, SB, e medley, SM. Eu sou Daniel Dias e a minha classe é S5, SM5 e SB4. Além disso, a natação paralímpica tem algumas adaptações. Os nadadores cegos recebem um aviso do tapper, por meio de um bastão com ponta de espuma, para saber que estão chegando na borda. Já os atletas de classes mais baixas podem optar por largar de dentro da piscina e não do bloco.
Em fundo cinza, bandeira do Brasil, Comitê Paralímpico Brasileiro e agitos. O vídeo de hoje está mais curtinho do que o de costume. Porém, as informações necessárias com relação à natação paralímpica estão todas aí. Mas eu não poderia terminar esse vídeo sem citar um ícone da natação paralímpica, que é o Daniel Dias. Vocês vão ver um pouco da história dele agora. Vamos relembrar a história de um cara que só em Londres conquistou 6 ouros. É o cara, o nadador Daniel Dias, maior medalhista paralímpico da história do Brasil. Eu sou Daniel Dias, atleta paralímpico da natação, classe S5, SM5, SB4. Tenho 28 anos, sou casado, tenho 2 filhos. Bom, eu sempre gostei de esporte, sempre fui uma criança que gostava de praticar alguma atividade física, na educação física na escola, mas eu não conhecia o esporte adaptado. Em 2004, aconteceu as Paralimpíadas de Atenas e o Clodoaldo Silva conquistou algumas medalhas para o país. Foi onde eu pude conhecer, me interessei em buscar saber como que funcionava o esporte adaptado, sendo que um dos sonhos era um dia representar o meu país em alguma competição internacional. Quando eu fui conhecer o esporte adaptado, vim numa associação em São Paulo, a gente morava em Camanducaia, Minas. E quando eu cheguei, eu queria assim o futebol, mas o futebol no paradesporto, né, ele é o futebol de 5, que é para visual, e o futebol de 7 para paralisado cerebral. Eu não tenho nenhuma dessas deficiências. Então quando eu comecei a nadar, e ali eu vi que eu descobri o dom, na verdade, que Deus tinha me dado, e eu estou apenas lapidando isso até hoje. Eu me vejo como qualquer um. Eu tenho uma malformação congênita, ela pode ser uma característica minha. Assim como você me pediu, se apresente, Daniel, eu poderia me apresentar. Eu sou o Daniel Dias, atleta paralímpico, não tenho os braços, não tenho uma perna. Eu poderia me apresentar e seria uma característica. Mas o que define quem somos está dentro de cada um de nós. Porque assim, talvez você possa ter uma deficiência e eu não estou vendo, né? Mas todos nós temos alguma limitação, alguma deficiência. A minha é mais visível apenas, mas ela não vai definir quem somos. Primeiro eu vejo exemplos. Meu pai e minha mãe nunca me forçaram a fazer algo e também nunca colocaram limite na minha vida de realização e capacitação. E é isso que eu quero fazer para os meus filhos. A gente entende que precisa existir essa diferença de Olimpíada e Paralimpíada, mas um para-atleta, um atleta, não gosto dessa palavra. Eu acho que somos atletas e ponto. Obrigado por acreditar no esporte paralímpico. E para quem não conhece, não perca essa oportunidade. Sem dúvida nenhuma, vocês não vão se arrepender e vão sair muito felizes. Vocês viram que o Daniel citou aí o Clodoaldo, que foi um grande nadador da Paralimpíada, também medalhista, ganhou diversas competições. E eu trabalho com natação para PCD, natação para deficientes físicos. E o Clodoaldo sempre está aqui com a gente, sempre participando. Ele trabalha aqui, tem uma participação em alguns projetos aqui na cidade que eu moro. E é um cara fantástico, um cara de um caráter irrepreensível. Pois é, galera, eu desejo a você que você seja abençoado, seja protegido aí desse vírus, você, sua família. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nossa cidade e que Deus abençoe o Brasil. Tchau.